verso 1 do capítulo 3, segundo Samuel. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos na cidade de Hebrom. Foi o seu primeiro Amon de Aionã, a Jezreelita. E o segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Iltrão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, aconteceu que Abner se esforçava na casa de Saul. Era um militar, um general. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner, Isbosete disse a general Abner: por que entrastes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai e a teus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivos para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque eu temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo fazes aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me a minha mulher Milcal. E eis que desposei por 100 prepúcios dos filisteus. E enviou Isbosete e a tirou de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Ia com ela o seu marido, caminhando e chorando detrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei, o meu senhor, todo Israel, para fazeres aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e este o despediu e foi-se em paz. Então Joabe, general de Davi, entrou ao rei e disse: que fizestes? Eis que Abner veio ter contigo, general da casa de Saul, por que, pois, o despedistes de maneira que fosse assim livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, que veio te enganar, e saber da tua saída e da tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo e feriu ali pela 5ª costela, e ele morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi depois, ouvindo, disse: inocente somos eu e meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe
sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha hemorragia, nem quem seja leproso, nem quem precise de uma bengala, nem quem caia a espada, nem quem seja mendigo, necessitado de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram Abner por ter morto Asael, seu irmão, na guerra em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: não morreu Abner como morre um vilão? As suas mãos não estavam atadas, nem os seus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer o que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos do povo. E o povo e todo Israel entenderam, naquele mesmo dia, que não procedera do rei que matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Amém. Marca esse texto, porque é o texto que nós vamos voltar a ele daqui a pouco. Vá, por favor, para Obadias, capítulo único, verso 12, parte inicial do verso 12. Mas tu não devias olhar para o dia da desgraça de teu irmão com alegria. Mas tu não devias olhar para o dia da desgraça do teu irmão com alegria. Do 17 em diante: mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão montanha de Esaú e as planícies. Os filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim e Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão Azarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Zaferate, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Irmãos, infelizmente, não é uma prática da igreja evangélica estudar as Escrituras como devia. Mas não é só aqui. É uma prática da igreja evangélica. Um ou outro conhece as histórias bíblicas, um ou outro estuda com mais profundidade. De uma forma geral, as pessoas se atêm às historinhas que ouvem, às historinhas que veem em filmes, e aquilo que aprendem nas pregações e às vezes na escola dominical, mas não sabem localizar bem. Nós temos uma história aqui, no livro de 2 Samuel, que é muito interessante. Eu preciso contextualizar para pregar uma única fala de Davi. O reino de Israel, como uma nação única composta por 12 tribos, foi dividida, e uma parte ficou com Davi, chamada Judá, e outra parte ficou com 10 tribos, chamada Israel. Havia a casa de Saul, né, que era essas 10 tribos, e o seu descendente, que governava no seu lugar. Havia um general nessa casa, na casa de Israel, que acabou tendo um caso amoroso com uma concubina, que tinha sido concubina de Saul. Saul já havia morrido. E um descendente que agora reinava, achou ruim, um dia jogou na cara desse general e disse: mas você ficou com a mulher de meu pai? Quem é você? E aquele general ficou muito bravo, e ele disse: espera aí, quem sustenta você no trono sou eu. Quem não te entregou como inimigo nas mãos de Davi fui eu. Você só está vivo porque eu fiz isso. E você vem jogar isso na minha cara? Olha, tem uma profecia que Deus vai restaurar a casa de Israel pelo reinado de Davi.
E agora eu entendi uma coisa, eu vou ser a ferramenta de Deus para que isso aconteça. Esse que estava reinando, Esbocete, ele fica morrendo de medo, ele tem medo desse general, ele era covarde. E esse general muito irado, e nisso a gente vê a mão de Deus, manda um recado a Davi e diz: olha, você quer reinar sobre a casa de Israel? Eu estou disposto a fazer com que isso aconteça. Eu vou aos cabeças das tribos de Israel e nós vamos restaurar o reino se você quiser. E o Davi disse: claro, eu faço aliança contigo, mas tem um detalhe. Você lembra que Milcal era minha esposa dada por Saul? Eu comprei essa esposa, eu matei 100 filisteus, que foi o que Saul pediu. E depois, numa trairagem, numa traição, ele toma essa mulher de mim. Então é o seguinte, se você vier conversar comigo, traz a minha mulher de volta, porque aí eu vou saber que as suas intenções comigo são boas. E esse homem, esse general, ele vai atrás dessa mulher e busca essa mulher, e o rei manda dizer também, o rei Davi manda dizer a Esbocete: me devolve a minha mulher. E aí ele vem trazendo essa mulher. Quando ele vem com mais 20 homens e encontra Davi, Davi faz um grande banquete para receber esse general. Como é importante fazer com uma pessoa que é importante? A Bíblia diz que nós devemos dar importância a quem tem importância. E Davi o fez. Davi foi muito humilde, tinha sim o interesse em juntar as tribos que estavam divididas, em fazer um reino forte. E ele despede esse homem em paz com os seus 20 homens. Numa guerra anterior, numa batalha anterior, o general, o chefe dos exércitos de Davi, perdeu um irmão, mas perdeu um irmão numa guerra limpa. E quem matou foi o general da casa de Israel. Quando o general da casa de Davi fica sabendo que aquele homem tinha estado ali, tinha sido recebido com pompas, despedido em paz, ele fica irado, e ele e seu irmão armam um plano e mandam um recado para aquele homem dizendo: olha, volta, precisamos resolver uma questão, mas está tudo em paz. E ele volta achando que estava em paz. E era uma armadilha, e o general da casa de Davi então mata esse homem que agora era aliado do rei Davi. Davi não sabia. Quando Davi soube, Davi disse: eu não tenho culpa e o meu povo não tem culpa. O pecado desses dois irmãos que mataram a traição vai cair sobre eles e a sua casa. Não haverá na família deles daqui para frente quem não tenha um tumor, quem não tenha um sangramento, quem não precise de bengala e quem não precise de mendigar nas ruas. Irmão, olha a maldição que veio por cima de quem os traía. Mas Davi diz: isso é Deus quem vai acertar, não sou eu não quero que isso venha sobre mim. E aí o Davi, ele faz uma coisa, ele precisa mostrar ao povo que aquilo não foi alguma coisa que ele planejou. Então ele faz um sepultamento muito importante, ele dá importância a esse sepultamento, ele vai atrás do caixão, ele vai atrás do féretro, e ele vai chorando e chorando muito, e quando chega no cemitério, há ali uma instalação para receber aquele caixão, e Davi chora muito, e o povo vendo Davi chorando, chora também, e de repente Davi está ali soluçando, e eles dizem: come alguma coisa, porque o senhor não comeu nada desde que ficou sabendo. E ele disse: de jeito nenhum, eu estou em jejum, durante todo esse dia eu não vou comer, eu estou sofrendo por esse homem era justo, ele não caiu morto de maneira justa, ele foi traído. E o povo entendeu que Davi não tinha nada com aquilo, e o povo chorou muito. E aí o Davi diz uma coisa, ele diz assim: vocês não estão entendendo que hoje caiu um príncipe em Israel? Que hoje caiu um homem bom em Israel? Pode ser que tenha alguém aqui em Israel que está se alegrando, alguém que se aliou a quem o matou e está celebrando, mas não é tempo de celebrar. Caiu um homem importante, caiu um príncipe importante, nós devemos chorar e não nos alegrar. Bom, irmãos, isso é o que nós lemos lá em 2 Samuel, mas nós lemos o começo de um versículo, o verso 12, lá no Obadias, que diz assim: não se alegre no dia da desgraça do seu irmão, não se alegre. Hoje de manhã, na escola dominical, eu pude estudar com os irmãos que nós temos impulsos que nos compõem e que precisam estar debaixo do controle do Espírito Santo. Raiva, inveja, ciúme, desejos que, se nos controlarem, farão de nós pessoas muito ruins. Mas o Espírito Santo nos concede poder para dominar estas emoções.
às vezes, nós temos o impulso e a tendência de nos alegrarmos com a desgraça que se abate sobre alguém que a gente conhece. Alguém que de alguma forma nós sentimos que nos traiu, alguém que de alguma forma nós sentimos que nos prejudicou, e quando algo ruim vem contra essa pessoa, lá dentro, no íntimo, muitas vezes isso não é verbalizado, muitas vezes a gente não diz bem feito, mas lá dentro da gente dá aquela pontinha de satisfação, e vem até uma racionalização que explica dizendo, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. E aí vem o Obadias, e Deus usando Obadias diz, não se alegre no dia da desgraça do seu irmão. Qual é o contexto do livro de Obadias? Obadias é um livro pequeno, na verdade é o livro menor do Antigo Testamento. Tendo um só capítulo, também tem um conjunto pequeno de versículos. E ele tem 3 mensagens. Bom, qual é o contexto? Voltando um pouquinho, vocês que são conhecedores das Escrituras sabem que Abraão gerou um filho chamado Isaque. Isaque gerou 2 filhos, não foi isso? Um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Esaú era peludo e era ruivo, era vermelho. Um sinônimo para a palavra vermelho é Edom. Então os descendentes de Esaú são chamados de edomitas. E os descendentes de Jacó, como Jacó mudou de nome e virou Israel, os descendentes dele passaram a ser chamados de israelitas. Como Esaú e Jacó lá no passado tiveram uma rusga, tiveram um problema, um antagonismo, uma inimizade velada e às vezes declarada em alguns períodos da história, se estabeleceu entre os edomitas e os israelitas. E em determinado momento, os edomitas começaram a se alegrar muito porque os inimigos de Israel entraram em Israel e começaram a destruir os israelitas. E começaram a ser muito cruéis, e os israelitas sofreram muito, perderam muito, morreram muito na mão dos inimigos, inclusive dos próprios edomitas. E os edomitas riam, gostavam daquilo, regozijavam e diziam, bem feito, que coisa boa, é pouco, acaba com esse povo, Deus é que está fazendo isso. E aí Deus levanta Obadias e diz assim, não se alegre no dia da desgraça do seu irmão. E ele tem 3 mensagens nesse capítulo único e curto. A primeira é essa, não fique alegre quando o seu irmão cair. Segunda mensagem, Deus é poderoso para levantar esse que caiu. Terceira, Deus vai restaurar toda a terra através da igreja no final dos tempos. Então Obadias tem no seu último versículo uma ligação profunda com 1 Coríntios capítulo 15, que diz que quando Jesus vier e vencer todos os inimigos, Deus será tudo em todos. É uma profecia que está para se cumprir. Bom, mas por que eu hoje quero falar sobre o que Davi disse? Hoje caiu um príncipe em Israel. Essa semana eu estava fazendo compra de 2 brocas, ferramenta, e encontrei uma pessoa que eu não via seguramente há mais de 15 anos, que era membro de uma igreja que eu fui membro há muito tempo. E eu fiquei sabendo também há mais tempo que havia acontecido uma divisão nessa igreja. Encontrei algumas pessoas há muito tempo que me procuraram, querendo até alugar um imóvel para uma igreja. E eu falei, mas vocês estão saindo, eu conheço aquela igreja, eu já fui membro lá, uma igreja sólida. Irmãos, eu conheço o pastor de lá há mais de 40 anos naquele ministério. E eu disse, o que aconteceu? Porque eu nunca esperei que você saísse. E ele disse, saiu fulano, saiu fulano, saiu fulano. E eu fui me abismando, porque era gente, unha e carne com o pastor, gente cujas raízes estavam entrelaçadas com as raízes da própria igreja. Pessoas cujo colo recebeu a igreja logo no comecinho e saíram. Ele não me contou, mas deixou transparecer que algo aconteceu, que o pastor fez alguma coisa e que houve um racha na igreja. E ele disse, eu não vou falar, mas a expressão era daquele gozo, daquela maldade. Eu não vou falar nada, porque não falando nada eu falo mais do que se eu falar. Porque se eu falar você vai saber, mas se eu não falar você vai imaginar, e você vai imaginar pior.
E eu vi o gozo no rosto daquele moço. E eu pude imaginar que muitas coisas poderiam ter acontecido, desde um adultério até desvio de recursos. Muitas coisas. Mas o que eu não podia entender, como é que uma expressão de gozo e de alegria estava no rosto daquele homem, e como aquelas pessoas deixaram aquela igreja. Imagine você que se casou apaixonadamente. Quem se apaixonou pela pessoa que se casou, ou que está apaixonado pela pessoa que está? Levanta a mão, por favor. Ah, é lindo estar apaixonado, o amor é lindo. O amor é lindo. E o que é que a gente espera do amor? Uma fidelidade que esteja muito além da fidelidade sexual. A gente espera a fidelidade sexual, mas essa é pequenininha perto das outras que a gente precisa. Imagine que você está com uma pessoa que você ama, que te ama, confia em você, você confia, e essa pessoa fica doente. Essa pessoa tem um AVC e fica entrevada. Essa pessoa desenvolve um câncer. Essa pessoa sofre um acidente e fica incapacitada de alguma coisa, e você diz: não, eu não quero mais você. Você não é mais a mesma pessoa, eu vou embora, me larga. Eu agora vou arrumar outro namorado, outro marido, outra esposa. E você diz: mas o que é isso? O que é isso? Onde está aquele amor? Onde está aquele compromisso? Não, tudo bem, eu entendo que certas coisas são difíceis, mas é nos momentos difíceis que a gente prova o amor. É nos momentos difíceis, são nesses momentos difíceis que a gente prova o caráter de quem anda com a gente. Amar quem está bonitinho, com o corpo perfeito, funcionando, é muito fácil. Amar quem ri conosco e se alegra conosco é muito fácil. Viver com quem pode nos dar o melhor de si é muito fácil. Mas quando essa pessoa, por uma das razões que a vida traz, sofre uma tragédia e cai numa cama, numa cadeira de roda, quando ela perde alguma das suas capacidades, a gente abandona? A igreja deve ser o lugar onde o amor seja perfeito. Não o amor erótico, mas o amor caritas, o amor da caridade que socorre. O amor filéu, aquele amor que vem da amizade. Mas principalmente o amor ágape, aquele amor que vem de Deus. O amor ágape é aquele que faz a gente olhar com ternura, com misericórdia, se colocando no lugar do outro. Como poderia eu mandar embora da igreja uma moça que engravidou? Como poderia eu mandar embora da igreja alguém que adulterou? Como poderia eu mandar embora da igreja alguém que fez alguma coisa errada? A igreja não existe exatamente para socorrer. A igreja não existe exatamente para trazer a mensagem de que Deus levanta o caído. A igreja não existe exatamente para levantar a mão e puxar para cima aquele que está no lamaçal, aquele que de alguma forma está prejudicado. Não poderia. Se eu estou em Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, eu farei aquilo que Jesus fez. Quando ele encontrou aquela mulher que foi pega em adultério e queriam apedrejá-la, ele não apedrejou. Quando ele encontrou um leproso que devia ser apedrejado porque estava no caminho, ele tocou no leproso e o curou. Jesus não mandou embora quem estava com fome, ele multiplicou recursos e saciou-lhes a fome. E a igreja espera do seu pastor que o pastor haja assim. Ah, quem me dera ganhar R$100 por cada vez que eu tive que socorrer alguém que caiu. Só 100. Vou reduzir pela metade, 50. Me dá R$50 ao longo do meu ministério e eu vou dizer para vocês, eu vou tirar férias de 1 ano, vai ser um ano sabático com o dinheiro que eu vou receber, porque foram muitos. Mas quando o pastor passa por alguma dificuldade, quando ele de alguma forma erra e cai, a igreja mostra sua face diabólica, seu caráter demoníaco. E algumas pessoas se mostram Satanás dentro da igreja, adversários e divisores. Vou embora, vou dividir a igreja. E eu me lembro que eu estava no galpão e fui procurado por esse grupo, queriam alugar uma casa.
E eu disse para eles, sem saber de nada, e disse: olha, se vocês saíram debaixo da bênção, Deus vai abençoar vocês. Se vocês saíram sem a bênção, Deus vai pesar a mão sobre vocês. Irmão, não tem nada que comece errado que vai dar certo. Pode parecer que está dando certo, pode cheirar certeza, mas tem alguma coisa muito ruim que vai voltar contra cada uma dessas pessoas. O que que Davi disse? Hoje caiu um príncipe, nós devemos chorar, não devemos nos alegrar, não devemos abandonar, caiu um príncipe. Irmãos, quando cai um irmão, nós devemos chorar por ele, não por nós. Sabe quais são os filmes que mais fazem sucesso desde sempre? Os filmes que têm heróis. E as histórias que a gente aprendeu a gostar são histórias que têm heróis, não é verdade? A Branca de Neve, meu Deus, perseguida, não é? Vítima de atentado, e de repente chega um herói, um príncipe. E a Gata Borralheira é a mesma coisa, e a Cinderela é a mesma coisa, e a Rapunzel é a mesma coisa. Vem um herói e salva. Como que a gente gosta do Capitão América? Como que a gente gosta dos heróis Marvel, do Hulk? Como que a gente gosta dos filmes onde tem um camarada que com um canivete consegue desmontar uma bomba nuclear e trazer um foguete que está em órbita para a Terra sem explodir, com um canivete? Se tivesse dois, dominava o mundo. Como que a gente gosta de heróis 007 contra Goldfinger? Como que a gente gosta de outros heróis? E sabe qual é o olhar da igreja muitas vezes para os seus pastores? Os nossos pastores são os nossos heróis. Eles vão ver a santidade que eu não dou conta. Eu não consigo ser santo na minha sexualidade, eu não consigo ser santo na minha vida financeira, eu não consigo ser santo na minha vida em família, eu não consigo ser santo dirigindo o meu carro, eu faço porcarias no trânsito, eu brigo na minha família, eu não pago as pessoas, eu tenho uma vida desregrada sexualmente, mas entro na igreja, visto o manto da invisibilidade do Quarteto Fantástico, aquela menina que fica invisível, que joga o manto e que nada aparece, e a pessoa então isso tudo desaparece, e ela põe aquela maquiagem e entra como santo e senta na igreja, aquela bunda gorda e pecaminosa no banco, e ali ela fica com aquela cara de santo. E alguém diz: você ficou sabendo o que aconteceu com o pastor? Não, o que aconteceu? Aconteceu isso, temos que sair, vamos pedir, vamos sair, e sai levando, enquanto a gente começa a multiplicar aquilo. Sabe por quê? Porque ele espera que o pastor viva a santidade dele, ela espera que o pastor viva a santidade dela. Se ela tivesse o caráter santo, ela se levantaria primeiro e choraria, e diria: caiu um príncipe, caiu uma princesa. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer hoje, é socorrer a nossa igreja. O que nós precisamos antes de tudo agora é nos unirmos. Vamos colocar esse homem de pé, vamos ver o que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa: você passa por dificuldade no seu casamento? Pastor também passa. Seu casamento esfria sexualmente? Casamento de pastor também esfria sexualmente. A sua vida financeira se desregula? A do pastor se desregula também. Você tem ímpetos de raiva? O pastor também tem. Você se sente cansado e traído? O pastor também se sente cansado e traído. E é exatamente por isso que nós temos uma vida de comunidade. Nós temos uma vida em comum. O que acontece com um acontece com o outro. O pau que bate em Chico bate em Francisco. E a igreja, ela precisa ouvir essa mensagem. Primeiro, a voz de Davi: caiu um príncipe. Irmãos, se cair qualquer pessoa na igreja, nós não devemos nos alegrar. Se qualquer pessoa for encontrada no erro, no pecado, na falha, nós não devemos nos alegrar. Nós devemos socorrer, nós devemos nos ajuntar, nós devemos curar feridas, nós devemos ter palavras amigas, nós devemos ter intercessão diante de Deus, nós devemos estar juntos e não deixar essa pessoa se perder, até se for o pastor, até se for um dos pastores, dessa ou de qualquer outra igreja. Caiu o pastor da igreja tal. Que bom, vamos começar, vamos buscar aqueles membros, que os membros de lá vão passar todos para cá. Deus me livre de uma coisa dessa. Que a nossa igreja nunca cresça
com gente que venha de outra igreja tendo passado por isso. Que eles aprendam lá a misericórdia e a socorrer o seu pastor, a sua própria igreja. E aí nós somos para o livro de Obadias. Obadias traz para nós no verso 12: não se alegre na desgraça do seu irmão. Irmão, o que é mais simples para entender do que isso? Porque quando você diz, nós vamos sair da igreja, nós não podemos ver com isso, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim: eu sou muito foda, eu sou muito bom. Onde ele caiu, eu não cairia. Onde esse cara caiu, onde essa mulher caiu, eu não cairia. De jeito nenhum. Eu não faria isso, é por isso que eu não posso ficar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que eu posso ficar com gente que cai, que caiu e que ainda vai cair? É porque eu também estou sujeito a isso. A Bíblia diz assim: quem pensa que está de pé, veja que não caia. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. Então nunca abra a boca para apontar o pecado dos outros. Nunca abra a boca para acusar qualquer pessoa. Se você tiver o ímpeto de fazer isso, lembre de Obadias. Obadias diz: olha, não se alegre com a queda do teu irmão, com a desgraça na vida do teu irmão. E depois ele diz: Deus é poderoso para levantar essa pessoa, Deus é poderoso para colocá-la de pé e vai colocá-la de pé. E aí vem Paulo, em Romanos capítulo 14, e diz assim: olha, se o servo cai, para o seu senhor cai, se o servo levanta, para o seu senhor levanta. Você não coloque o bedelho nisso. Há muito tempo tivemos alguns pastores aqui na igreja, e um dia tivemos uma reunião de ex-membros aqui, e um moço que foi pastor, passou, veio na porta, me encontrou, me deu um abraço, está numa outra igreja, e ele abriu a boca ali fora: irmãos, eu não perguntei nada, eu não queria saber nada, e ele já trouxe para mim, eu fui uma vítima, eu não tive nem como sair desse negócio, porque ele já chegou e disse: sabe o que aconteceu com a filha do meu pastor lá? E ele já foi falando. Ouvi. Passados uns 20 meses, menos de 2 anos, eu recebi a notícia que a mesma coisa aconteceu na casa dele. E aí eu lembrei da palavra de Davi: que o Senhor faça o acerto. Quando você souber que alguém caiu, principalmente se você souber que um pastor, seja ele o que for, caiu, não saia fazendo fofoca, não saia dividindo igreja, não saia falando mal. Caia e chore. Chore porque caiu um príncipe. Depois ore para que Deus restaure. E entre em oração até que Deus restaure. E depois se junte com essa pessoa para que ela não se perca no mundo. É muito fácil a gente se perder quando a gente é abandonado. É muito fácil se perder quando a gente é abandonado. Para concluir, há muitos anos atrás, um pastor muito famoso, talvez o pastor mais famoso do Brasil de algumas décadas atrás, viveu uma tragédia e que algumas pessoas definiram como uma queda. Ele mesmo definiu isso como uma queda, e a vida dele, a partir daquele minuto, foi uma sucessão de tragédias. A primeira que decorreu do fato foi que ele foi abandonado pela igreja brasileira. Ele, que era convidado para pregar no Brasil inteiro, tinha agenda lotada para 2, 3 anos para frente, que lotava estádios, que quando as igrejas sabiam, quando as pessoas sabiam que ele está em determinada igreja, as igrejas precisavam alugar telões e colocar do lado de fora, porque ficava lotado de gente. Ele foi abandonado. Pastores no ostracismo, pastores que estavam esquecidos, vieram para a mídia para falar mal. A vida dele foi rechaçada. Ele foi colocado nu em praça pública, por assim dizer, metaforicamente. Ele teve as suas entranhas abertas, a sua carne foi rasgada e exposta por uma igreja chamada Santa. Isso tem algumas décadas. Talvez o Mateus se lembre disso. E naquela ocasião, eu xeroquei uma fotografia dele, porque eu amava muito aquele pastor. Nunca estive com ele pessoalmente. Estive pessoalmente em pregações dele, mas nunca estive com ele. Mas amava muito, ele influenciou muito o meu ministério, a minha forma de pensar, a minha forma de pregar. E eu tirei uma foto dele que veio numa revista que estava trazendo a matéria sobre o caso, a revista evangélica,
entre aspas, muitas aspas, plastifiquei e me comprometi com o Senhor a orar todos os dias por ele 2 vezes, de manhã e de noite. Eu pegava aquela foto, punha a mão e orava, até o meu espírito não aguentar mais. Isso eu fiz durante muitos meses. E depois de algum tempo, imagino que as minhas orações, somadas a orações de gente no mundo inteiro, produziram uma mudança na vida dele. Ele hoje está com uma vida e com um ministério muito bem estruturado, graças a Deus. Eu tenho certeza que a minha oração e a oração de cada uma daquelas pessoas que se dispôs a não falar mal, a não se alegrar com a queda dele, a não aproveitar da queda dele para se promover, mas que se preocupou em orar, em ser solidário, tem muito a ver com isso. Então, em vez de você pensar em dividir uma igreja, em vez de você pensar em falar mal de um pastor ou de qualquer irmão, se você se sentir compulsivamente levado a se alegrar, ainda que seja um pouquinho pela tragédia de alguém, se lembre do que Davi disse: caiu um príncipe hoje, nós precisamos chorar. E se lembre do que Obadias disse: não se alegre no dia da desgraça do seu irmão. Deus é poderoso para levantá-lo e vai fazê-lo em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?